Identidade Geral no ar pela Rádio e TV Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Começa agora esse programa que sempre tenta trazer boas conversas para você. No programa de hoje, você vai conhecer o único brasileiro envolvido na missão espacial da sonda Rosetta. O engenheiro Lucas Fonseca conta sobre essa experiência e também sobre a nova missão que ele tem agora aqui no Brasil. Daqui a pouquinho ele conta tudo pra gente. E ainda hoje eu também converso com o Dr. Paulo Santos sobre a relação entre saúde bucal e a recuperação de pacientes no ambiente hospitalar. E ainda você vai conhecer o Pedro Ricardo Paulino, que criou uma máquina que fabrica água, uma invenção incrível nesses tempos de crise hídrica. Você já sabe, a sua participação é fundamental para que esse programa aconteça, então, por favor, acesse o nosso site, nosso blog, que é o novotempo.com/jornalismo. Lá você pode acompanhar as nossas entrevistas antigas, todos os programas do jornalismo em rádio e televisão estão concentrados também nesse site. O nosso Facebook você também já conhece, né? facebook.com/ntjornalismo. Você pode curtir a nossa página, fazer comentários sobre as nossas entrevistas, também sugerir quem você gostaria que estivesse sentado aqui no sofá do Identidade Geral. @ntjornalismo é também como você nos encontra no Instagram e no Twitter. A gente está esperando a sua participação. Vamos começar então nossa primeira entrevista de hoje? Em março de 2004, a Agência Espacial Europeia lançou a sonda Rosetta. 10 anos depois, ela se tornaria a primeira sonda espacial da história a acompanhar a órbita de um cometa. E essa missão extraordinária contou com a participação de um brasileiro, que está aqui hoje. Eu recebo agora o engenheiro Lucas Fonseca. Tudo bem, vai? Tudo bem, Lucas? Prazer, viu? Prazer meu. Por favor, fique à vontade. Lucas, me conta, como é que surge um convite tão especial como esse, participar de um projeto tão grande, tão importante? Acho que o convite vem das ações que você toma ao longo da vida, né? Não foi algo que aconteceu do dia para a noite, foi planejado na minha vida. Eu sempre quis trabalhar nessa área espacial. Quando eu entrei na faculdade aqui no Brasil, eu fiz engenharia mecatrônica, não existia um curso de engenharia espacial, então não tive a oportunidade, mas a mecatrônica, de certa forma, já desempenhava o meu gosto por robôs e coisas espaciais, né? E aí, quando eu finalizei meu curso, em 2007, eu comecei a trabalhar numa empresa aqui da região, do Vale do Paraíba, e percebi que eu tinha que buscar meu sonho de trabalhar na área espacial. Então, eu tinha um sonho de infância de trabalhar na NASA, achava aquilo incrível, e já na época da faculdade, eu fiz a Universidade de São Paulo, eu já mandava meu currículo e recebia não, e não, e não. Meus amigos me caçoavam por isso, falavam, lá vai ele de novo mandar mais uma tentativa. Mais uma tentativa para tomar mais um não, né? E, de certa forma, eu fui sendo minado ali, parei de mandar, e aí eu comecei a trabalhar e percebi, pô, mas será que eu devo desistir desse sonho de infância, né? Por que não tentar novamente isso? E aí eu resolvi largar o que eu tinha, vender meus bens e ir para a Europa e fazer um curso de engenharia espacial. Então, essa foi talvez a minha maior empreitada para chegar no convite de trabalhar depois na Agência Espacial Alemã. Primeiro eu fui para a França, fiz um curso de engenharia espacial numa universidade bem conceituada da área, e aí quando eu finalizei, recebi o convite de ir para a Alemanha. Você fez outra faculdade lá na França? Como eu já tinha feito uma engenharia, eu puxei as matérias para complementar um outro curso de engenharia, né? Então não comecei do zero. Mas fiz mecatrônica aqui no Brasil, na USP, e engenharia espacial. Isso, em Toulouse, no sul da França. Muito bem. Olha, esse projeto começou a ser concebido em 1994 e a sonda Rosetta foi lançada em 2004. Ela viajou 6,4 bilhões de quilômetros através do sistema solar até chegar ao cometa 67P em agosto de 2014, ou seja, 10 anos depois. Conta pra gente, Lucas, qual era o seu trabalho específico nesse projeto? Qual é a sua parte? Porque é uma equipe gigante para uma operação como essa, 10 anos só no espaço, mas muito antes esse projeto já começou, né? Isso é interessante, né? A gente começou em 94, em 94 eu tinha 10 anos, né? Então estava longe de ser um engenheiro ainda. E eu entrei na missão em 2010 e fiquei até 2013. Então, assim, existia um trabalho pré-lançamento, mas existia um trabalho muito grande ao longo dos 10 anos que a nave já estava no espaço, né? A gente já não podia modificar muitas coisas, porque já estava viajando, mas não faltava trabalho. E o interessante disso tudo é que esse pessoal começou em 94, quando chegou em 2014, muitos deles já estavam aposentados.
E eu nunca tinha visto isso, para ser sincero, porque o pessoal se aposentou, mas falou, não, mas eu não quero parar de mexer na missão. Né? Foi uma vida, são 20 anos de trabalho. Claro. E aí, alguns pesquisadores na França alugaram um prédio e se reuniu esses aposentados naquele prédio e continuaram trabalhando gratuitamente, né? Óbvio, eles recebiam a aposentadoria deles, mas eles pagavam do bolso deles o prédio, iam diariamente lá, entrava às 8, saía às 6 da tarde e trabalhavam, porque tem amor ao negócio todo, né? E o meu trabalho especificamente, a sonda, ela era dividida em duas partes, né? Você tinha um módulo que orbitava, que é o Rosetta, né? A gente chama ele de Rosetta, e tinha um pequeno módulo acoplado à Rosetta, que era o módulo que iria pousar no cometa, né? Que era o Philae, que era o módulo sob responsabilidade do governo alemão, da Agência Espacial Alemã, o DLR, onde eu trabalhava, e meu trabalho era único e exclusivamente com o Philae, o módulo de pouso. Obviamente era um módulo extremamente complexo, existiam diversas frentes de trabalho e a minha era muito específica. O cometa, ele funciona mais ou menos como uma panela de pressão. Você tem água dentro do núcleo dele, era o que supunha-se, e de fato tem, e a partir do momento que chega perto do Sol, aquela água começa a aquecer, como se tendo uma panela de pressão, e aí o que acontece com a água da panela de pressão? Ela sai pela válvula da panela. No cometa é a mesma coisa, você começa a sair pelos poros do cometa, e é aquela cauda bonita que a gente vê nos cometas, né? Aquilo lá nada mais é do que a água aquecendo no seu núcleo e sendo expelida em direção ao espaço. Interessante. E aí o meu trabalho era o seguinte, o que essa água sendo expelida poderia influenciar durante o pouso? Né? O que aconteceria se um pedaço de gelo muito grande expelido do núcleo batesse na sonda na hora que ela estivesse tentando pousar? A sonda pousaria mesmo assim? Então eu comecei a desenvolver esse trabalho quando eu entrei e fiquei 3 anos mexendo praticamente só para entender essa interação do núcleo do cometa com a sonda. É uma realidade muito diferente da que a gente está acostumado, né? A gente pensa num pouso de um avião, que, né, é o que a gente tem a oportunidade de viver, é muito rápido. Agora, um pouso desse instrumento demorou o quê? 7 horas. 7 horas. Mas assim, dá para a gente pensar num comparativo com o avião, né? Imagina um avião pousando e está chovendo muito forte. Está chovendo granizo, por exemplo, né? O que isso impacta durante o pouso? Então, a gente tem esse tipo de dificuldade também na hora de pousar uma sonda no cometa, né? O que um granizo batendo na sonda poderia impactar? E são muitas variáveis para se trabalhar, né, Lucas? Porque tá lá no espaço, é isso que você está falando, muita coisa pode acontecer, a equipe está toda aqui, não é tripulada a operação, mesmo porque seria difícil achar alguém para dedicar 10 anos para fazer essa viagem. Então, para fazer esses cálculos, depende de um universo de coisas, né? A gente sempre pensa no pior caso, né? A gente traz o pior caso e faz o cálculo para o pior caso, e se funcionar para o pior caso, funciona para o melhor caso, né? Então, a gente torce para estar dentro desse universo para baixo do pior caso. E a dificuldade era grande pelo seguinte, a gente sabe que existe o cometa lá, mas a gente não tem uma foto do cometa. Você não sabe qual que é o formato do cometa, qual que é a geometria dele, né? Então, inicialmente, quando eu trabalhava lá, porque eu acabei voltando para o Brasil antes, né, do término, a gente achava que o cometa tinha um formato de uma batata. E aí, de fato, quando chegou em julho lá e começou a tirar foto, o cometa parecia um pato de borracha. Então, assim, esse tipo de coisa não dá para prever. Mas quando a gente faz o cálculo, novamente, a gente pensa o pior caso possível. Então, eu considerava que uma bola do tamanho de uma bola de beisebol ia bater numa velocidade incrível na sonda e que aquilo ia ocorrer? E a gente chegou à conclusão, não, dá para ela suportar esse tipo de impacto? Então, eu falei, então, acho que se acontecer algo pior, ela vai pousar. Vai dar certo. Vai dar certo. Olha, você trabalhou na Agência Espacial Alemã de 2009 até 2012, é isso, né? Olha, ele foi o único brasileiro envolvido no projeto da Rosetta e o único também não europeu a participar da equipe que desenvolveu esse módulo de pouso, o Philae, da sonda Rosetta. Como é que foi para você essa experiência? Olha, no primeiro dia é incrível, né? Você fala, nossa, onde eu estou? Porque, inclusive, além de ser uma coisa enorme, é um sonho de infância que você estava realizando, né? E, assim, meu sonho de infância inicial era a NASA, eu tinha isso em mente, né? E aí, foi muito bacana que, assim, eu recebi um convite para ir para a NASA e eu recebi um convite para ir nesse projeto da Agência Espacial Europeia. É um projeto Depois de tanto não, recebeu 2 sim. Eu recebi isso sim, mas quando eu comparei um projeto e o outro, esse projeto era tão incrível, foi algo tão incrível que foi feito, e eu não tinha o impacto midiático ainda da época, eu não sabia que aquilo era tão incrível, que ia ser tão incrível para a mídia, mas na hora que você lê o prospecto da missão, você fala, nossa, tem algo de diferente nisso, né? E aí, quando você vai no primeiro dia lá, que você fica deslumbrado, né? Trabalhar numa agência, né? no exterior, uma agência alemã, e era um lugar
extremamente bonito, ficava dentro de um bosque, né? Minha sala de trabalho, eu olhava pela janela, era um bosque, você via vida, né? Tinha coelho e outros seres vivos que você olhava assim e falava, não acredito que é um lugar tão bacana assim. Uhum. E a equipe me recebeu muito bem, né? Mas lógico, né? Depois de um tempo aquilo vira uma rotina. Você acorda, você bate teu crachá lá de manhã, chega no fim da tarde, você quer ir para casa fazer outras coisas, né? E depois de um tempo foi um trabalho como um outro trabalho qualquer. Mas, assim, de vez em quando eu ainda acordava e falava, nossa, eu sou realmente um felizardo nessa vida, né? Faço um negócio bem bacana, né? Então... Você estava contando dos aposentados que alugaram aquela sala e continuaram trabalhando mesmo assim. Quando de fato aconteceu o pouso, você também não trabalhava mais nessa agência espacial alemã, né? Como é que foi para você? Olha, foi muito interessante, assim, qualquer missão espacial hoje em dia, né, eu, pela minha formação, eu me interesso. Então, vai pousar uma sonda em Marte. Eu vou passar a madrugada inteira acordado para ver aquela sonda pousando. Claro. Não tem a menor dúvida disso. Na sonda da Rosetta, não foi diferente e tinha um apelo emocional maior, porque era a minha sonda, né? Mas, como assim? Como eu fui o único brasileiro, logo após a sonda, meu telefone começou a tocar loucamente. Então, eu não fiquei ali filosofando, pensando naquilo e tal, porque foi uma coisa muito dinâmica na minha vida, né? E o telefone não parava de tocar, de amigos e imprensa, tudo junto? Foi mais imprensa, né? Mais foi uma imprensa. loucura. Tem uma televisão que colocou a equipe lá de TV na minha casa em 15 minutos depois do pouso, né? E queria que eu abrisse um link com a equipe na Alemanha para falar ao vivo com eles. Falei, não tem condição, né? Não tem como. Esse é um feito muito interessante, porque assim, é a primeira vez que um artefato ele pousou num cometa. Então, se é a primeira vez que um artefato pousou num cometa, é a primeira vez que esse cálculo foi feito. O cálculo dessa equipe que você estava trabalhando e de fato se concretizou. Então, realmente vocês fizeram um trabalho pioneiro. Eu acho que assim, a dificuldade foi reunir uma equipe tão grande ao longo de 20 anos. Você imagina que reunir uma equipe ao longo de 6 meses para trabalhar num projeto já é difícil, imagina durante 20 anos. De nacionalidades totalmente distintas, né? Você tinha europeu de todo canto trabalhando, eram 13 países contribuintes, então você tinha 13 nacionalidades distintas trabalhando naquilo. No fim das contas, eu entrei no projeto como se fosse um participante da equipe alemã, né? Então, eles não me enxergavam ali como um brasileiro, mas como um participante da equipe alemã. E, de fato, assim, a dificuldade foi muito grande, porque o espaço ele é extremamente nocivo. Então, você deixar alguma coisa viajando, sei lá, 3, 4 semanas, já tem muita coisa que pode dar errado. Imagina 10 anos. Né? E o pouso, assim, se eu te falar que ele foi 100% como a gente gostaria que fosse, eu estou mentindo. Ele não funcionou algumas coisas durante o pouso, que acabou atrapalhando um pouco a missão, mas não impossibilitou a missão. Todos os experimentos que deveriam ser feitos foram feitos, eles só não foram repetidos. A ideia era que fosse repetido ao longo da viagem do cometa ao redor do Sol. Foi feito uma vez, coletou os dados, mas não conseguiu repetir esses mesmos experimentos novamente. E por que falhou? Porque, muito provavelmente, alguns mecanismos caducaram nessa viagem de 10 anos. Claro, muito tempo no Muito espaço. tempo. Isso, como nunca tinham passado por isso, nunca tinham tentado ancorar algo num cometa depois de 10 anos, não se sabia se aqueles dispositivos de fato iam funcionar ou não. Então veio o aprendizado a partir disso. Né? Você está falando desses dados que foram coletados ali. Qual é o interesse? Por que estudar cometas? O que se espera descobrir? O que a gente pode, de fato, aprender com eles? Olha, o cometa ele tem uma informação muito interessante que ele carrega. Né? Ele mantém mais ou menos a característica do início do sistema solar. Por quê? Porque boa parte da vida dele está muito longe do Sol. Ô Lucas, você retornou ao Brasil no início de 2013 e aí você começa um projeto com a USP de São Carlos para desenvolver pequenos satélites chamados CubeSats. Tá certo. Tá certa a pronúncia? O que são esses satélites? O que envolve esse novo projeto que você está envolvido? Na década de 80, alguns pesquisadores dos Estados Unidos falaram, olha, por que não começar a envolver as universidades de fato? Né? Vai desenvolver pesquisa espacial, porque é um motivador muito grande, todo mundo se interessa pelo assunto. Desde crianças adoram o assunto. E quando você desenvolve um sistema espacial, você está encarando diversas frentes distintas da engenharia num pequeno projeto. Né? E aí eles começaram com uma ideia, não, vamos fazer um negócio que tem um formato de um cubo. Esse cubo tem 1 litro, é muito pequeno, mas vamos tentar colocar tudo lá dentro, lançar ele no espaço e ver se ele funciona. E aí na década de 80 começou esse papo todo, na década de 90 começou a ser lançado os primeiros. A indústria olhava totalmente cética para esse tipo de iniciativa, falando, isso é uma iniciativa acadêmica, isso aí não vai sair da universidade. Mas o tempo foi se passando e as coisas foram ficando menores e menores, e hoje em dia você consegue colocar um sistema inteiro funcional dentro de um cubo. Né? E aí eles começaram com essa ideia de CubeSat, em torno de 70 países já lançaram CubeSats no mundo, inclusive o Brasil,
E aí, há poucos anos, o pessoal começou com a ideia de missões interplanetárias usando esses CubeSats, né? O CubeSat ele é uma medida que você pode multiplicar. Então, você pode pegar 2 CubeSats e vamos aí pensar em uma peça de Lego, uma juntando na outra e criando 2 unidades de CubeSats. E eles perceberam que talvez se você juntar 6, dê para ir a Marte, por exemplo, com esses carinhas que são extremamente baratos e fáceis de serem feitos e colher informações interessantes. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu tinha vontade de continuar desenvolvendo essa área que eu atuava, que a gente chama de missão de espaço profundo, e falei, olha, talvez indo pela universidade, trazendo esse interesse para a universidade, possa agregar, de fato, alguma coisa aí para os estudantes e para o Brasil. Esse termo que você usou, espaço profundo, é o quê? É quando sai do sistema solar, quando está um pouco mais distante que o sistema solar? Não, quando sai da órbita próxima à Terra. Quando sai da órbita da Terra. O sistema solar, a gente só tem 2 sondas que saíram do sistema solar. E esses CubeSats, então, eles podem fazer essas operações fora da órbita da Terra? Atualmente, sim. Nenhum faz ainda, mas a tecnologia já existe. E permite que isso possa ser testado pelo E a NASA, por exemplo, já está desenvolvendo missões baseadas em CubeSats. E eles são extremamente baratos. E foi um meio de eu falar, olha, talvez o Brasil possa fazer uma missão de espaço profundo usando um artifício que é funcional e de fácil acessibilidade. E o que vocês pretendem fazer com esses CubeSats que vocês estão trabalhando lá na USP? É uma questão de vocês pretendem posicionar uma sonda próxima da Lua? Existe um grupo no Brasil chamado Grupo de Astrobiologia Brasileiro, né? Eles querem, entre outras coisas, tentar entender como é que a vida se porta no espaço. Então a gente quer colocar algumas amostras, algumas colônias de bactérias ao redor da Lua e entender como é que essa vida se porta nessa posição, que é uma posição de interesse, porque a Lua, dependendo da fase que a Lua está, ela está protegida ou não está protegida pelo campo eletromagnético da Terra. E isso importa muito porque o campo eletromagnético protege os seres vivos de alguns tipos de radiação. Então a gente quer entender o que acontece se não existe ele, o que existe ele, o que isso pode modificar no crescimento de colônias. Então a ideia principal da missão é essa, né? Vocês pretendem colocar algum tipo de planta, alguma coisa, para ver como essa vida sobrevive ali? Isso, são seres mais simples, né? São seres que a gente sabe que sobrevivem no espaço, a gente quer colocar eles lá e deixar eles procriarem e ver, não, como é que eles procriam? Existe uma mutação grande, eles realmente conseguem sobreviver com o tempo? E é esse tipo de resposta que a gente quer trazer com a missão. O plano é que no segundo semestre agora desse ano, vocês já façam algum tipo de experimento com balões. Isso. E aí, 2016 ou 2017, esse CubeSat vai ser lançado se tudo ocorrer bem. É isso mesmo? Como é que funciona esse experimento com balões? Bom, existem balões meteorológicos, balões de alta altitude, que eles vão aí, de fato, a 30, 35 quilômetros da superfície da Terra. E nessas condições, a atmosfera já começa a ficar rarefeita e já não protege tanto o ser vivo que está lá como é protegido a gente que está vivendo aqui, né? E é extremamente prejudicial à nossa saúde e à saúde de outros seres vivos. Então, já é uma ideia de como funciona, isso já é feito corriqueiramente. O que a gente está fazendo, na verdade, é testar os experimentos, ver se os sensores que a gente está posicionando, se a lógica que a gente está usando faz sentido. Então, primeiramente, a gente vai lançar num balão de alta altitude. O ano que vem, né, se continuar dentro do cronograma que a gente espera, a gente quer lançar já num CubeSat mesmo que orbita a Terra, numa órbita baixa, que aí já vamos testar outros dispositivos e ver se eles realmente funcionam no espaço. E aí, em 2016, 2017, pegando na carona dessas missões que estão tentando chegar na Lua, porque hoje em dia o Google ele colocou um prêmio para quem chegar na Lua, pousar e fotografar por lá. Eles têm um prêmio lá, acho que paga 30 milhões de dólares, e tem várias equipes do mundo tentando esse feito, e é o que a gente quer pegar carona com uma dessas equipes. Então, o pessoal está se propondo a lançar em 2016, 2017, 2018, a gente quer bater na porta deles e falar, olha, a gente paga um pouquinho aqui, mas carrega o nosso experimento junto. Na hora que vocês forem tentar pousar, a gente vai embora e vai para o ponto de interesse e não vai atrapalhar vocês. Muito interessante. Lucas, o sonho de infância foi realizado? O sonho de infância foi realizado, mas o sonho da adolescência é novo, o sonho da fase adulta é novo, então os sonhos nunca acabam, Sempre né? tem um sonho novo. Sempre tem um sonho novo. Qual é o sonho atual? É esse projeto? O sonho atual é ter uma empresa no Brasil, conseguir colocar um modelo de negócio voltado para o espaço para rodar no Brasil. Hoje em dia você tem, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, diversas pequenas empresas nesses conceitos atuais de startups, né, atuando com pesquisa espacial
E no Brasil não existe ainda, eu pelo menos não enxergo. Se existe, eu não conheço. Então, é uma batalha muito difícil, porque, infelizmente, o Brasil está atrasado em relação ao resto do mundo em questão tecnológica. A gente demorou, essa parte de startup digital mesmo, demorou, sei lá, de 5 a 10 anos para a gente ter um ecossistema sendo formado da maneira que foi formado lá no Vale do Silício, na década de 90. E eu brigo hoje em dia para tentar implementar alguma coisa parecida no Brasil nessa área espacial. Os CubeSats, eu tenho um interesse comercial por trás disso, que não se mistura com o projeto da USP. O projeto da USP, eu vou lá como um orientador do grupo, desenvolvo junto com os alunos, mas existem aplicações comerciais que podem vir do CubeSats também, que não é o caso de uma pesquisa de espaço profundo. Pesquisa de espaço profundo não faz dinheiro para a empresa, só se a empresa for contratada para fazer para uma grande agência, né? Mas eu posso fazer outras coisas com o CubeSats, eu posso tirar foto, eu posso me comunicar. Claro. Né? Então, eu tenho esse interesse e quero implementar um modelo de negócio e esse é meu sonho mais adulto, eu diria. Né? O sonho atual. É o sonho atual. Lucas, olha, muito legal ter conversado com você, primeiro pelo profissional altissimamente gabaritado que você muito obrigado. Mas, acima disso, ver alguém que tinha um sonho e correu atrás para conseguir realizar o sonho, porque, né, às vezes não bate lá na nossa porta e o problema está resolvido. A gente tem que suar a camisa e fazer acontecer. Então, acho que foi um grande exemplo. Muito obrigado mesmo. Obrigado a vocês por me convidarem. Eu fico feliz de falar no assunto, eu adoro falar sobre isso. Com certeza, né? É o que está no seu coração. Muito obrigado mesmo. Obrigado, Wagner. Valeu. Olha, a gente vai para o intervalo, é rapidinho. Na volta, a gente conversa sobre um assunto bastante sério. Doenças geradas pela falta de higiene bucal no ambiente hospitalar. Não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho.